Vamos falar então no início do nosso programa sobre a Operação Mapinguari, que foi deflagrada no Parque de Guajará-Mirim. Cerca de 50% dos invasores saíram de forma voluntária. Mais de 2.000 hectares da zona de amortecimento, conhecida como Bico do Parque, localizada dentro do Parque Estadual Guajará-Mirim, que continha diversas cabeças de gado, foi alvo de operação de órgãos estaduais e municipal. O índice de desmatamento foi identificado por um satélite do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Nossos acompanhamentos, monitoramentos de satélites, imagens de satélites, demonstram o dano enorme que foi realizado pelas pessoas que fizeram essa ocupação ilegal dentro do Parque Guajará-Mirim. Só a título de dados, as áreas que nós encontramos pessoas, que essas pessoas primeiro, que inicialmente já desocuparam a unidade, as áreas mensuradas que elas degradaram e foram responsabilizadas por essa ação, são um total de mais de 2.000 hectares de desmate, de dano ambiental provocado. Com o início, no dia 13 de agosto, a operação resultou na saída de 50% dos invasores da região e também de animais. A ação foi conduzida pelo Ministério Público de Rondônia através do GAEMA. Segundo o promotor de justiça, a maioria dos barracos não funcionavam como moradia. Todas as 20 famílias que estavam no local saíram voluntariamente. A grande maioria delas, se não todas, foram autuadas administrativamente pelo crime ambiental que cometeram. Algo em torno de 23 milhões de reais foram aplicados em multa. A maioria do gado também foi retirado voluntariamente por essas pessoas e estavam usando o parque, a área do parque, para criar gado, né? Mesmo ainda com a operação em andamento, eles não retiraram o gado deles. Eles tinham fazenda que ficavam na divisa com o parque, mas abriam a cerca no fundo da fazenda e o gado ia pastar durante o dia no parque e voltava à noite para a fazenda. Isso foi detectado, documentado pela polícia, e 5 proprietários dessas fazendas foram presos em flagrantes ontem. Esses são os números iniciais que nós temos até agora. A execução da Operação Mapinguari é realizada por meio de um esforço conjunto de diversos órgãos públicos estaduais e municipais, visando o cumprimento de decisão judicial para a desocupação do Parque Estadual de Guajará-Mirim. Dessa forma que nós temos aqui, em todo o nosso terreno, além da área contida e isolada, as tropas que realizam a escolta de segurança dos oficiais de justiça, bem como dos servidores que estão também estruturando todo o acesso à linha de desocupação, de modo a gente encontrar tudo que foi diagnosticado. As casas, os barracos, as cercas, os currais, bem como outras medidas que nós fizemos durante todo o estudo de situação, que foi a ordem preparatória para essa ordem judicial ser cumprida. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar em Rondônia, além dos crimes ambientais praticados na região, foi possível identificar outras ocorrências. Ressaltar que, além da questão ilegal de desmatamento, a invasão de uma área de conservação ambiental, para a realização dessa ordem judicial, essa primeira fase, que se iniciou uma semana atrás, nós encontramos dentro da área de invasão, dentro da área ocupada pelos invasores, um veículo roubado, pessoas armadas foram presas e também até mesmo estuprador de vulnerável foi encontrado homiciado nessa região, de modo a mostrar que, além do dano ambiental, tem também outras frentes criminais que acabam sendo agregadas a esse tipo de ilicitude. Com a previsão de aproximadamente 20 dias, a segunda fase da Operação Mapinguari continuará até o começo de setembro. A expectativa é que a ordem judicial seja cumprida em toda a região. A partir de então, será iniciada a terceira fase, buscando a regeneração e a preservação da biodiversidade do parque, com a presença marcante das forças de segurança pública e órgãos de fiscalização ambiental na região. Aqui, essa unidade de conservação, estrategicamente, ela faz parte de todo um cinturão verde, onde temos nascentes de rios importantes para o nosso estado. É um bioma único aqui na nossa região e de suma importância para o nosso estado. Então, não podemos deixar com que essa riqueza da natureza possa ser destruída por pessoas que não têm compromisso nenhum com a lei. E nós temos sim um planejamento de continuidade, não é apenas durante a operação. Teve todo um planejamento, ações antes, durante e depois pretendemos manter um efetivo aqui suficiente para que possamos continuar com essa unidade de conservação
que ela consiga se regenerar e que continue nos proporcionando uma natureza inigualável. Uma nota divulgada pela Idaron frisa que a apreensão de animais produzidos irregularmente dentro da área de proteção ambiental está sendo feita unicamente pela SEDAM, que também é responsável por informar sobre a destinação do que é apreendido. Por fim, a agência destaca que o trabalho se restringe a verificar e registrar a quantidade de animais, quantos machos e fêmeas e a faixa etária da produção. Vale destacar também que não há nenhuma medida sanitária sendo desenvolvida pela Idaron, a não ser o apoio logístico à ação do GAEMA. Olha, quando a gente primeiro vê essa notícia, agentes retiram de uma área qualquer famílias que agora estão desalojadas. Bom, já todo mundo fica com dó, piedade, diz que isso é violência, enfim. Aí a gente vai olhar a coisa melhor, busca as informações, como ouvimos aí, por exemplo, o promotor Pablo, que é o coordenador do GAEMA, dizendo que ali não tinha ninguém que ficou desalojado. As casas que existiam ali não eram moradias, era apenas para marcar uma posição, marcar território. As pessoas todas que estavam ali, se dizendo moradores daquela região, têm casas próprias, residências, a grande maioria em Nova Mamoré. E eles são comandados, na verdade, por alguém que está lá fora. Esse é o chamado crime organizado. Que a gente sempre fala aqui, o crime organizado só vai ser combatido efetivamente, com eficácia, com eficiência, se o Estado se organizar. Porque o crime está muito mais organizado do que o Estado. Estou falando em termos genéricos. Mas numa operação como esta, a Operação Mapinguari, como bem disse no programa de sábado aqui do Papo de Redação, o promotor Pablo, o Estado se organizou para efetivar esta operação comandada pelo Procurador de Justiça Everton Aguiar. E vem rendendo frutos. Conseguiu retirar os invasores, aqueles que estavam se apossando da terra, ocupando os pastos, e aí, durante o dia, o gado ia lá pastar, à noite retirava e voltava para suas áreas, que ficavam ali nas proximidades. Enfim, crime, inquestionavelmente crime, até porque é uma área de reserva. É um parque que está reservado e que não pode ser tocado, não pode ser explorado, não pode ser utilizado. Isso é lei. Gostemos ou não gostemos, apoiemos ou não apoiemos. E, aliás, não gostar é de um mau gosto tremendo, porque nós temos que ter as nossas reservas, sim. Precisamos desenvolver, crescer, produzir, mas precisamos também conservar. E ali era uma área em que se estava apenas degradando, lamentavelmente. E não é a primeira operação que acontece ali, não, porque outras já aconteceram. Polícia foi lá, Ministério Público foi lá, retirou os chamados poceiros, invasores, e depois voltaram. Retiraram e depois voltaram novamente. Agora foram retirados outra vez. Esperamos que de forma definitiva.